Boa tarde. So good afternoon. A graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. So good afternoon, everyone. The grace and the peace of the Lord be with you. Estou bastante emocionado. I'm just gonna cry. Bom, o momento é especial, So this is a special moment porque a gente viaja muitos quilômetros, because we've traveled many kilometers chega a um país totalmente diferente. and we arrived in a country totally different. Nesta primeira viagem veio minha filha, And in the first trip, my daughter came, que hoje é aniversário dela. and today is her birthday. Linda. Obrigado. O jeitinho dos pais aqui. I'm just saying today's Father's Day, so. E quando a Karina saiu do Brasil para vir para cá, So when Karina left Brazil to come here, a preocupação minha e da Tânia my worry and Tanya's worry era saber se haveria uma igreja que a pudesse receber. was if there would be a church that would be able to receive her. E essa igreja existe, é o Sila. And this church exists, it's Sila. Então, desde o primeiro momento que a Karina chegou ao Sila, From the first moment or the first time that Karina came to Sila que nos falou do Peter, and told us about Peter, e eu fiz várias questões, fiz muitos questionamentos a respeito do Peter para a Karina. and I asked a lot of questions about Peter to Karina. Porque afinal o pastor é um pai. Yeah, because at the end of it all, the pastor is like a father. Essa é uma figura real e verdadeira. And that's a real, true figure. Por Or isso, role model. nós como pais, quando deixamos os nossos filhos irem, Us, like fathers, when we let our children go, e eles vão para uma outra igreja, and they'll go to another church, nós também estamos entregando um pouquinho desse pai. we're surrendering a little part of this father. E o Peter é um homem muito especial. And Peter is a very special man. E ele me tranquilizou bastante. And he really relaxed me. E chamou a Karina de minha filha também. And he called Karina my daughter as well. Eu deixei. I let just a little bit. Mas, e por ser a Karina minha filha, And since Karina is my daughter, agora a filha do Peter, and now daughter of Peter, vocês todos são os meus filhos também. you are all my children as well. Amamos a todos vocês, eu e a Tânia temos um carinho muito grande por vocês. So me and Tanya really love you all. We really care about you. Considerações iniciais feitas, And considering all things initially, vamos à palavra de Deus. let's go to the Word of God. Apocalipse, So Revelation, capítulo 3. Revelation chapter 3. Verso 11. So verse 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Vamos orar. Let's pray. Pai bendito e amado, o Senhor nos deu algo muito precioso, que é a vida que temos. Isto também é sobre nós coroa. Ensina-nos a conservar, Senhor Deus, a coroa da salvação. No nome santo de Jesus, faça presente neste momento, que não seja eu a falar, Senhor Deus, cala a minha boca se eu não estiver dentro da tua vontade,
seja o Senhor soberano neste momento, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que nós temos a vida. So, brethren, the word of the Lord is very clear when it says that we have life. E ela fala de vida em dois sentidos. And it talks about life in two different ways. A primeira manifestação a respeito de vida The first manifestation of life foi quando Deus soprou a vida numa estátua de barro. happened when God blew his breath on the boat. It's like a living clay body. On the clay, yeah? Aquela estátua de barro, aquela forma de barro não tinha vida, não podia ter vida. Okay, so that mold of clay didn't have any life within it. E a vida se fez a partir do momento em que Deus soprou do seu espírito naquela forma de barro. And life just came into it when God blew his breath into that mold of clay. Interessante nós observarmos que na criação, It's interesting that we observe in creation, Deus ordenou. God ordained. Ele disse, haja peixes, He said, let there be fish. haja animais, Let there be animals. que venham as árvores. Let there be trees. E ele foi criando por comandos. And he was ordering by commands. Deus não atuou diretamente sobre a criação. So God didn't actually Act directly upon the creation. Ele ordenava he ordained, e as coisas apareciam. and the things appeared, Haja o firmamento, and it was firm, e o firmamento se fez. and it Haja was luz, firm, and the light came, e a luz brilhou. and the light shone, E assim foi. and that was what it was like. Mas com o homem foi diferente. But with the man, it was different. Deus trabalhou o homem. God worked on the man. Ele pôs a mão no barro, He put his hand on the clay, ele formou o homem, and he Fez a formed the orelha, man. He made fez o ears, narizinho, and made the little nose. alguns narizões, orelhas, Big big nose. nose, as orelhas, Ears. alguns com orelhas maiores do que as outras. Some have bigger ears than others. Mas Deus foi trabalhando em Adão, But God was working on Adam, talvez imaginando tudo que viria a partir de Adão. and maybe imagining all that would come to Adam. A diversidade de pessoas, The adversity of people. de fisionomias, Appearance? Yeah. fisionomia, rostos, tamanho, altura. So the height and the weight, E Deus ali foi trabalhando. and he was working. Aí ele olhou aquilo e falou assim, And he looked at what he made and said, eu sou bom nisso. I'm good at that. Isso está muito bonito. This is really beautiful. Precisa de mais. It needs more. Eu vou para dentro dele. And I'm going to go inside him. Então, Deus, com a sua boca, God, with his mouth, toca aquela estátua touched the e statue sopra. and blew. E aquilo toma vida. And that gave life. Essa é a grande diferença de nós And para that's, todo o resto da criação. and that's the big difference between us and the rest of creation. Desde o início, Deus queria intimidade. From the beginning, God wanted intimacy. Como muito foi bem falado sobre a ceia. Like Tony well said at the supper. About E the Deus supper, é esse Deus de relacionamentos. that God is a God of relationships. E ele andava pelo jardim do Éden conversando com Adão. And he walked in the Garden of Eden talking with Adam and Eve. Por isso que ele criou primeiro Adão, depois a mulher, senão ele não ia ter como conversar. Entendeu? So that's why he created the man first, because if he created the woman first, he wouldn't be able to talk. Então, por isso que o homem veio primeiro. So that's why the man came first. Deus queria primeiro trocar algumas ideias. God wanted to talk about some Dizem que ideas. se a mulher tivesse vindo primeiro, ela teria dado palpite na criação. If the woman had come first, then she would have given the orders about creation.
Glória a Deus pelas mulheres. So glory to God for the women. Amen. Mas But Deus é esse Deus de relacionamento. God is that God, this God of relationships. Mas houve um dia realmente que o homem rompeu esse relacionamento But there was a day when God, when men ruined that por relationship vontade do próprio homem by their own desire e não por vontade de Deus. and not by the will of God. E Deus, percebendo essa tragédia, And God saw that strategy, logo pensou numa forma de resolver esse problema. and He had a solution to resolve that problem. A história da humanidade passa agora por momentos terríveis. And the story of humanity went through many terrible things. Surgem agora as doenças, guerras, fomes. There came about sicknesses and diseases and wars Passam a existir as pulgas e as baratas. and really horrible insects. Ah, I don't like it. passam a existir coisas que no Jardim do Éden não tinha. Yeah, things that in the Garden of Eden there weren't Ou any. se tinham, perderam o objetivo da beleza e da paz. And those that were there, they lost the object of beauty and peace. No jardim você podia abraçar um leão. In the garden you could hug a lion, Hoje o leão te abraça. or the lion could hug you. Today, Nowadays, Now the lion would hug you. E então as coisas mudaram muito. So things have changed a lot. Não era o objetivo de Deus. And that wasn't the objective of God. E Deus disse: And God said, eu preciso resolver o problema que o homem criou. I need to resolve the problem that man has made, Porque ele não vai conseguir resolver sozinho. because he's not going to be able to resolve it on his A own. santidade é uma coisa que não pode vir daquele que tem a sua origem no pecado da desobediência. Holiness is not something that can come from somebody that has sin within them. Por mais que o homem fizesse, Even if the man would do that, tendo se entregue à desobediência, trying to surrender himself in obedience, poderia ser suficiente. Não poderia ser suficiente It couldn't be sufficient para que ele voltasse a ter uma comunhão perfeita com Deus. for him to be able to go back to the fellowship with God. A solução The solution era também trágica. was very tragic, É preciso morrer. and he would have to die. Mas ele não ia matar a criação que ele fez, na qual ele se colocou intimamente nela. But he didn't want to kill the creation that he had created intimacy with. Não posso fazer isso. I can't do that. Eu amo demais isto que eu criei. And the man is so much that I've made. Isso não pode morrer. This cannot die. Aí ele decide morrer pela criação. And he decided that he would die for his creation. Ele decide morrer pela criação, And he mandando o seu próprio filho. He decided to die for the creation, sending his own son. Isso. Nesse momento, At that time, Deus fala, eu não vou destruir, God said that he wouldn't eu destroy. me destruí. I will destroy myself. Eu pago o preço I will pay the price da própria ingratidão. of the my own gratitude. His creation in gratitude. No, he will pay the price for his creation in gratitude. Ok. Então, ele, numa conversa com Jesus, So in a conversation with Jesus, é importante saber que Jesus já existia. it's important to know that God Ele é already eterno com existed. Deus. He is eternal. Você Jesus vê- already exists. He is eternal with God. Você vê no primeiro versículo do Evangelho de João, You can see in the first verse of the Gospel of John, quando se fala do verbo, when he says that he que was o the verbo se Word, fez carne. and the Word became flesh, Esse verbo Jesus, and this Word was God, que por ele onde tudo foi criado, and that through him everything was created. todo o amor de Deus em cima,
todo o amor de Deus na figura de Jesus. All the love of God in the shape of Deixa- all the love of God in the shape of Jesus, Deixa deixa agora aquele estado de glória and he left the state of glory e vem à terra. and he came to earth, Se diminui and he humbled himself e se faz igual a todos nós. and made himself like us. E por aqui ele vai andar, por aqui ele vai ensinar, And through that he came to give and to teach, por aqui ele vai sofrer decepções, and that he would suffer deceptions, vai pisar em espinhos e vai furar o pé, and he would stand on thorns and hurt his foot. vai andar de bicicleta, vai ralar o joelho, He was going to graze his knee and fall off the bike. vai pedir para José, pai, eu quero um skate, e ele vai dizer não, And he would ask his talvez uma father. motocicleta. He would ask his father Joseph for a skateboard or a motorbike, and his father Joseph would say no. Enfim, Jesus agora começa a viver uma situação muito semelhante a tudo aquilo que nós vivemos hoje. And God would come and live in a situation really similar to the one that we live today. E ele passa agora a perceber And so through that we could persevere. como é difícil. And then he starts realizing. E ele começa a sentir o dano que o pecado causou à criação. And he started to feel the weight of sin that it caused creation. Jesus caminha pela Galileia, So Jesus walked through Galilee. olha para as He pessoas looked at the people, e vê as imagens distorcidas. and he would see. He was able to see messed up images. Sabe por que isso? Do you know why that? Porque do trono de glória onde Jesus estava, From the throne of God where Jesus was, sendo participante da criação, when he was participating in creation, ele tinha a visão do homem na estatura do varão perfeito. he had the image of a man, of a godly man, like a perfect man. Ele conviveu com Adão, So he lived with Adam perfeito. perfectly. Ele conviveu com Eva, He lived with Eve perfeita. perfectly. Agora ele anda And now he pela walks Galileia through Galilee e vê um monte de Adão, and sees lots Vários of Adams, várias Evas various Adams, various Eves, distorcidas. messed up. Uma vez falaram assim para mim, One time somebody said to me, Jesus não ia? Jesus wouldn't go. Eu disse, certamente sim. No, Wouldn't laugh. Wouldn't laugh. laugh. Oh, yeah, he did. So Jesus wouldn't laugh. Eu disse, certamente sim. Definitely not. Yes. Definitely yes. Certamente sim. Aí eu perguntei, mas por que você está me perguntando isso? Why are you asking that? I said. E a pergunta, o que ela me disse foi assim, imagina você, pastor, And she said to me, imagine you're a pastor. Jesus vendo tudo perfeito de onde ele veio. Jesus seeing everything perfectly from where he had come from. Na terra, ele começa a ver tudo imperfeito e destruído. On the earth he saw everything imperfect and destroyed. Ele não tinha motivo para rir. So he didn't have any reason to laugh. Por isso eu acho que Jesus não riu. And that's why I think that Jesus didn't laugh. Uau! And I said, whoa, Não havia pensado dessa forma. I'd never thought about that way. Isaías And Isaiah, fala que Jesus era um homem de dores. it says that Jesus was a man of suffering, E, que of ele foi, hurts. e por ser um homem de dores, provavelmente, And probably since he was a man of hurts, eu acho que de fato ele não tinha muitos motivos para rir. I think that he didn't have many reasons to laugh. Mas Jesus era um sujeito realmente bem-humorado, vocês podem ter certeza. But Jesus was definitely good-humored. You can definitely be sure of that. Vocês podem... Existem várias situações em que os fariseus vinham perguntar algumas coisas para Jesus. There were many situations when the Pharisees came to ask Jesus different questions. E ele sempre tinha uma resposta, às vezes irônica, And he always had an ironic às type of vezes answer to give, bem-humorada, sometimes funny, porque ele via a ignorância daqueles homens. because he could see the ignorance of those men. Uma das passagens que eu mais gosto para elucidar essa questão One of the passages that, in the Bible that I like the most to illustrate this
é talvez uma das situações mais trágicas. Is one of the maybe one of the situations, most tragic situations. Quando os fariseus pegam aquela mulher no ato de adultério. When the Pharisees get the woman who was in the act of adultery. E as pessoas querendo apedrejar. And everyone wanted to stone her. Observa que o homem que adulterou não apareceu. Notice that the man came about. Didn't come. Oh yeah, the adulterer didn't come. Was not around. Yeah, he didn't come. E olha a preocupação de Jesus. And look at Sentado, look at Jesus. He was sitting, rabiscando na areia. circling on the sand. Mestre, Teacher, esta mulher foi pega em adultério. this woman was found in the act of adultery. Sei. O Corinthians jogou com o Palmeiras. So he was like, okay, no. We had a football game yesterday. It was nothing. Continue. Yeah, go on. Então, a lei de Moisés So even Moses. manda apedrejá-la. The law of Moses. So the law of Moses tells us to stone her. Even Moses. Tá, ok. A lei de Moisés manda apedrejá-la. So in the law of Moses, we're told to stone her. O senhor vai ajudar a apedrejar também? So Are you gonna help us to stone her as well? Nesse momento, isso está na minha Bíblia, tá? Ele estava jogando o jogo da velha. So I was playing X and O's at that time. No, just for me, in my version of the Bible, I imagine him like playing X and O's. Eu acho que Você já tenha sido tão ruim com seu pai. eu penso que Jesus naquele momento queria uma pedra para apedrejar os caras que estavam falando. So I imagine with myself, probably Jesus wanted a stone to stone the people who were talking that Ai, to se him. tivesse uma pedra aqui. Oh, if I had a stone. Não, mas esse não é o coração de Jesus. But that's not the heart of Jesus. Talvez seja o meu, It might be mine, mas não é Jesus. but not Jesus. Aí ele fala para eles, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. So he just replied, those who haven't seen, just throw the first rock. Aí aquele que estava com a pedra na mão, So the one who had the stone in his hand, just hide and walked. a situação ficou complicada. It was a complicated situation, E todo mundo foi embora. and everybody left. Essa era a maneira como Jesus ensinava. That's the way that Jesus had to teach Ele people. confrontava o mundo. He would confront the world. Ele não permitia que o mundo afrontasse aquilo que a ordenança que ele recebeu do pai dele. He wouldn't allow the world to confront what he had received from his father. E é sobre isso que eu quero falar hoje. And that's what I want to talk about today. Eu disse da importância da criação. I told about the importance of A creation, importância que nós temos para Deus. the importance we have to God, A importância que foi Jesus ter se percebido dentro de um contexto imperfeito. and how important it was for Jesus to realize that he was in an imperfect world. E mais tarde, And later on, com toda a história de Jesus pela Galileia, with all the history of Jesus through Galilee, sua morte, sua crucificação, his death and his crucifixion, os apóstolos, the apostles, o início do cristianismo, the beginning of the foi Christianity, difícil, it was hard. perseguições, He was mortes. chased, there were deaths. Parênteses. Just a broken. Momento, só para uma Just a moment notícia. to tell you something. Fala-se que no tempo, na igreja primitiva, It's said that in the first a perseguição church, foi muito grande, mas hoje, the persecution was very hard, século difficult. 21, But in the 21st century, já existem dados que podem nos deixar estarrecidos. we already have data that could terrify us about that. Mata-se hoje mais cristãos do que se matou na igreja primitiva. Nowadays, more Christians are killed than if there were in the first church. Terrível isso. It's terrible. Mata-se hoje mais cristãos We kill today more Christians do que Nero, Cláudios, Marcos, outros imperadores mataram. than any other emperors would have killed. Fecha parênteses.
Close the amount. Close the brackets. Nós temos uma relevância nesse mundo. We have a role in this world. Filipenses, capítulo 3. Philippians chapter 3. Paulo escreve aos Filipenses Paul writes to the Philippians. Desculpa um pouquinho, preciso achar aqui. Aqui. Capítulo 3, a partir do verso 2. So chapter 3, verse 2, Diz assim a palavra do Senhor: the word says, Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que eu considero como lixo para ganhar a Cristo. Até o 8. So, 7 and 8. não, Dois comecei oito, do 2 né? ao 8, né? ao 8. Watch out for these dogs, those men who do evil, those mutilators of the flesh. For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reason for such confidence. If anyone else thinks that he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law of Pharisee. As for zeal, persecuting the church; as for legalistic righteousness, faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. No verso 17 do mesmo capítulo. In verse 16 from the same chapter. Irmãos, 17, sorry. sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Paulo, o maior dos pregadores. Paul, the biggest of preachers. Toda a igreja de Cristo que atualmente vivemos All the church of Christ that lives tem nowadays todo o seu fundamento, has all its foundation, ou 90% do fundamento, or like 90% of its foundation, baseada nas cartas de Paulo. based on the letters of Paul. Paulo foi o que organizou o pensamento de Cristo passado, falado para os evangelistas, passado por toda aquela época. Paul was the one who organized the thoughts of Jesus, said to the apostles in that time. Paulo foi o que melhor conseguiu sintetizar e sistematizar He was the best writer available to summarize and to systemize what was said for Jesus. Ele conseguiu, ele foi escolhido muito sabiamente por Deus para ser quem ele haveria de ser. He was wisely chosen by God to be who he was supposed to be. Homem de extrema inteligência, An extremely conhecedor da intelligent história, man, with a lot of knowledge of the history, judeu dos judeus, the Jewish of Jews, perfeito na lei, perfect in the law, um homem irrepreensível. a faultless man.
Um homem, vamos dizer assim, um matemático nas suas atitudes. Like a mathematician in his attitude. Mathematician in his attitude. Para ele, 1 mais 1 sempre haveria de ser igual a 2. For him, 1 plus 1 would always be 2. Não poderia ser mais nem menos. Couldn't be more, neither less. O pensamento de Paulo era absoluto. His thought was absolute. Não poderia haver ninguém melhor There will never be someone better para falar de amor do que um matemático. to talk about love than a mathematician. Estranho isso. It's awkward. É assim que Deus opera. That's how God works. Ele confunde as nossas mentes. He confuses our minds. Ele confunde as pessoas. He confuses people. Deus escolhe Paulo por conta desse caráter dele, God chooses Paul dessa because of this character, característica analítica, this analytic characteristic that he had, fria. like a cold person. Senhores, meus irmãos e irmãs, como Peter fala, Brothers and sisters, as Peter says. Paulo estava no apedrejamento de Estevão. Paul was in the stone of Stephen? Stoning of Stephen. Stoning of Stephen. Foi ele que permitiu esse apedrejamento. He was the one who allowed that stoning. E ele assistiu aquilo com muita satisfação, vocês podem ter certeza. And he watched that very pleased with that. Porque ele estava certo de estar cumprindo a lei. Because he was right that he was fulfilling the law. Esse era o homem que Deus escolheu. That's the man that Jesus has E chosen. precisava ser uma pessoa assim, It didn't have to be a person like that para que houvesse esse confronto to have this confrontation entre a frieza between the coldness e o calor do amor de Deus. and the warmth of the love of God. Paulo, quando recebe a visitação de Jesus indo para Damasco, When Paul receives Jesus on his way to Damascus, ele era um homem tão frio, tão calculista, he was such a cold man, que calculist, não haveria pessoa capaz de levar a palavra de Deus para ele. that there wouldn't be a person able to give the gospel of Só o of próprio God to him. Jesus. Only Jesus himself. Esta foi a pessoa que Deus escolheu. That was the person that God chose. Tanto que vocês podem ver no livro de Atos, So much so that you can see in the book of Acts, a partir da história de Paulo, through the story of Paul, que quando ele se converte, Deus manda ele para a casa de um dos discípulos de Jesus. that when he's born again, God sends him to one of the houses of the disciples of Jesus. E esse discípulo, recebendo esta ordem de Deus, And when this disciple received this order from the Lord, diz assim: he says, Senhor, Lord, Paulo, Paul, melhor não. better not. O cara é ruim, He's a bad guy. o cara persegue, He chases us. ele tem carta, ele tem autorização para mandar matar cristão. He has authority to order to kill us. É este cidadão que o senhor quer que eu receba na minha casa? Is this the person that you want me to receive in my home? Paulo não era bem aceito nem entre os discípulos inicialmente, At first, Paul wasn't even well seen between the disciples, mas era este. but it would be this one. Este homem com autoridade This man with authority de um fariseu, and de um doutor da lei, a doctor of the law que Deus escolheu that God chose para nos alertar em situações daqueles dias to warn us of situations of those days que estão acontecendo nos dias de hoje no século XX. that are happening on these days in the 21st century. Cuidado com falsos profetas. Watch out for false prophets. Cuidado com os cães Watch out for the dogs que usam da palavra who would use the word para destruir to destroy a boa palavra de Deus. the good word of God. Amém. E a palavra de Deus hoje tem sido, diferentemente do que acontecia lá atrás, And different from what would used to happen back then, the word of God ela não tem sido mais atacada com armas, muitas vezes. hasn't been attacked with weapons many times. Ela tem sido atacada através da pregação de um evangelho fácil, It has been attacked by the preaching of an easy gospel, de um evangelho sem cruz, a gospel without the cross, de um evangelho que não paga o preço,
A gospel that doesn't pay the price. de um evangelho fácil, An easy gospel. de um Deus que pouco se importa se você está fazendo se aquilo que você está fazendo é certo ou errado. A God that doesn't care if what you're doing is right or wrong. Afinal de contas, você pode ter as suas ideias. After all, you can have your own ideas. A palavra de Deus pode ser que não seja bem isso que ela esteja dizendo. Maybe that's not what the word of the Lord meant. O que é pecado pode não ser bem... Pode ser pecado para uma cultura A, mas não para uma cultura B. What's sin for a certain culture wouldn't be sin for Irmãos, another culture. pecado na Irlanda Brothers, sin in Ireland é o mesmo pecado no Brasil. is the same sin in Brazil. Pecado é pecado. Sin is sin. Não há como nós dizermos que a atitude de uma pessoa não é pecado para ela, mas é pecado para outra. We cannot say that the act of a person that is a sin is not a sin for another person. As irregularidades que estamos vivendo no Evangelho de hoje The irregularities that we're living in the gospel of today está trazendo um Evangelho relativizado. has been bringing us a gospel that has been relative. Nem tudo é pecado. Not everything is a sin. O mundo mudou. The world has changed. A lei de Deus mudou. The law of God O has que Deus changed. quis dizer naquele tempo What God meant back then é diferente dos dias de hoje. is different from nowadays. Não é não. No, it's not. Deus não muda. God doesn't change. God doesn't change. Jesus morreu pelos adúlteros. God died for the adulteries. O adultério naquela época Adultery on that back then é o mesmo de hoje. is the same today. E de uma maneira pior até. Actually in a worse way. Na lei judaica, In the Jewish law, aquela mulher foi pega em adultério the woman was caught in adultery porque ela foi flagrada, ela foi vista em adultério. because she was fleeing on it. They saw her on it, doing it. Então, o que a lei dizia? So what the law would say? Flagrou no adultério, She was catch on adultery. leva em praça pública So take her in a public place e apedreja até a morte. and stone her to death. Isso era a lei. That was the law. Hoje, Nowadays, não vamos levar as prostitutas ou os adúlteros a apedrejar até a morte. we wouldn't take these people and stone them to death. Mas Jesus traz uma complicação aí. But Jesus brings Ele something diz else assim, there. He says, visto que foi dito aos antigos, que se alguém for pego em adultério, seja apedrejado. that will say that if someone is caught in adultery, they should be stoned. Eu, porém, vos digo, I myself tell you, aquele que olhar